Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, com toda a sua casa, o seu lar. Meu desejo é que as bênçãos de Deus recaiam sempre sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Análise Bíblica. Nós somos agradecidos a você que é novo inscrito aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Chegamos aí à marca de 500 inscritos, né? Quero agradecer a Deus e louvá-lo pela sua vida. Você que é novo inscrito aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e deixe o seu like no final do vídeo, porque isso é muito importante para fortalecer o nosso canal, e também compartilhe este canal nas suas redes sociais. O nosso intuito é a disseminação e a explanação da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre, estamos partindo para o final do trimestre, a fragilidade humana e a soberania de Deus. E hoje nós vamos já estudar a lição de número 9, que vai ser estudada em classe, né, no próximo domingo, dia 6 de dezembro. Então nós vamos estudar hoje a última defesa de Jó. O texto áureo da nossa lição está em Jó 31:4, que diz: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática, idealizada pelo pastor José Gonçalves, é: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica em classe está em 3 capítulos do livro de Jó: o capítulo 29, do versículo 1 ao 5, no capítulo 30, também do versículo 1 ao 5, e também no capítulo 31, que também traz o versículo 1 até o 5. Você pode pausar o vídeo, efetuar a sua leitura, porque isso ajuda bastante, né, você fixar o conteúdo da lição. Nossa lição ela está dividida, como sempre o comentarista, né, dessa revista, ele divide a lição em 3 pontos, e nós vamos iniciar, né, a nossa lição, que é muito importante para as nossas vidas. A título de introdução, o capítulo 31 de Jó, mais especificamente o versículo 40, diz assim: acabaram-se as palavras de Jó. Então, o que nós vamos estudar nesta lição? A última defesa de Jó, como está no título da lição, a última defesa de Jó. Você que vem acompanhando as lições, nós já aprendemos, né, que o livro de Jó, ele é baseado, né, ele é fundamentado, na sua maior parte, em diálogos entre os amigos de Jó e entre Jó. Então são 3 ciclos, né? Cada amigo, pelo menos Elifaz e Bildade, eles têm 3 ciclos de diálogos, né? E também Zofar, ele tem 2 ciclos de diálogos. Então agora eles se calam, Jó faz a sua última defesa, né? Na verdade ele vai fazer uma lembrança, e na lição que vem, a lição número 11, nós vamos ver a teologia de Eliú, que é o último amigo, né, mais novo de Jó, que também vai falar alguma coisa
sobre a situação de Jó. O Jó aqui ele vai fazer uma lembrança, né? Lembrar acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Então ele vai fazer uma retrospectiva, como se fosse um lamento, né? Como se fosse um lamento, ele vai... Então é isso que nós vamos estudar nessa lição. O ponto de número 1 tem por título Jó relembra seu passado de glória. Ele está dividido, né, em 3 subtópicos. O subtópico 1, a prosperidade material e espiritual. O subtópico 2, reconhecimento social. O subtópico 3, uma ponderação importante. Então vamos lá. Subtópico 1, a prosperidade material e espiritual. Jó 29, do 1 ao 11. Então a primeira coisa que Jó, ele se lembrou, né, desse passado glorioso, foi a comunhão que ele tinha com Deus. Você pode ver isso em Jó 29, 2 e 4. Ele lembra que Deus o protegia, né, suas bênçãos sobre ele e sua família, a orientação de Deus em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Então Jó, ele faz, né, como se fosse um lamento, lembrando de quando ele desfrutou desta comunhão íntima com o seu Criador, né? De quando Deus o guardava, de quando Deus o orientava, né? De quando a presença de Deus era real na vida dele. Então ele vai trazer, né, esta lembrança. Isso você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 29 de Jó, do versículo 1 até o 11. O subtópico 2, reconhecimento social, né? Então Jó, ele também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia função de um respeitado juiz de sua cidade. Se você ler, né, Jó capítulo 29 e versículo de número 7, né? Jó capítulo 29, versículo 7, diz assim: quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Então Jó, ele era, né, na sua cidade como um juiz, né? Ele era como um juiz respeitado, né? Quando ele chegava para talvez julgar alguma causa, né, as pessoas o respeitavam ali, né? Jó também, ele protegia os pobres, né? Se você ler no versículo 17 do capítulo 29, você vai ver que Jó, ele protegia, né, os pobres, ele era como um escudo ali, né, para os pobres. E ele diz, e quebrava, o 16, né, diz assim: dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, e os seus dentes tirava a presa. Ou seja, ele defendia o pobre, né? Ele defendia aqueles que eram injustiçados, né, por seus opressores, e ele punia os seus opressores. Então Jó era um homem respeitadíssimo ali na sua cidade, né? O subtópico 3 diz uma ponderação importante. O autor, ele faz questão, né, de dizer o seguinte, que nem de longe se pode classificá-lo como um socialista, ou seja, nem de longe podemos classificar Jó como um socialista moderno, né? Nos dias de hoje. Jó se preocupava com a situação social, né, das pessoas, do pobre, ele fazia justiça, né? Ele pensava ele combatia e condenava a injustiça social. Porém, Jó não era um socialista, né?
como nós vemos hoje as pessoas que são socialistas, né? De uma forma geral, na sua maioria, eles têm uma mentalidade ou têm ideologias que são contrárias às escrituras sagradas. Então Jó não era um socialista, tá? Jó não era um comunista, Jó não tinha este viés, né, socialista. Ele pensava nas injustiças, julgava as injustiças sociais e ajudava o pobre. Porém, ele não era um socialista como nós temos hoje o significado do termo, né, nos dias atuais. Então, esse ponto 1, Jó, ele relembra o seu passado de glória, tá bom? Agora, vamos para o ponto de número 2, que diz, Jó lamenta seu estado presente. Nesse tópico nós vamos ver, né, que ele tem 3 subtópicos também. O primeiro, o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. O segundo, abatimento físico e emocional. E o terceiro, Deus teria abandonado Jó? Então vamos lá. Subtópico 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Então, no Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Então, não é como nos dias de hoje, né? Que muitas vezes os velhos, né, os anciãos, eles são menosprezados, são abandonados, são desrespeitados. Naquela época, o idoso, né, as pessoas mais velhas, eles eram objeto de grande estima, né? Nós podemos ler no livro de Provérbios, no capítulo de número 20, versículo 29, né? Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, diz o seguinte: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cãs, né, os cabelos brancos. Então, o velho naquela época, ele era respeitadíssimo. Só que agora, os jovens, né, viam a situação de Jó e riam dele. Ele mesmo diz, agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Então, Jó vai falar de um pessoal que era menosprezado naquela época, né? Jó falava de uma classe de pessoas ali que era menosprezada, né? Que Jó, ele desdenhava de colocar os pais desses jovens até com os cães do seu rebanho. Eram pessoas desprezíveis. E essas pessoas, os filhos deles, zombavam de Jó. Então, isso para Jó era uma tristeza, né? Era uma coisa muito ruim, porque ele estava sendo zombado por pessoas que de baixo escalão, né? De um caráter muito baixo, um caráter muito ruim, né? E Jó era um homem íntegro e agora estava recebendo zombaria de pessoas de mau caráter. Olha que coisa, olha que sofrimento que ele estava passando, né? O subtópico 2 diz abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Então, Jó aqui, ele se sente abandonado, né? Lá no capítulo de número 30 do livro de Jó, nós podemos notar, capítulo 30, versículo 20, né? Olha como que ele se sentia rejeitado por Deus. Jó capítulo 30, versículo 20, ele diz, clamo a ti
mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Então ele se sentia abandonado por Deus. Na verdade, Deus não havia abandonado Jó. O problema é que Jó não conseguia entender o plano que Deus estava traçando, né, estava desenvolvendo, melhor dizendo, no mundo espiritual. Então Jó não sabia daquela reunião que Satanás se apresentou. Jó não sabia. Então, na sua fragilidade, nós podemos esquecer que o título do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. Então, na sua fragilidade, ele se sentia abandonado, né? E Deus não havia abandonado Jó, mas ele se sentia assim. E aí o subtópico de número 3 é a pergunta, né? Deus teria abandonado Jó? Né? O sofrimento emocional de Jó refletia sua crença que havia sido abandonado por Deus, né? Então, ele sentia assim, mas na verdade, Deus não tinha abandonado Jó, né? Deus não tinha deixado Jó sozinho, ele estava passando por um processo. Mas Deus ainda estava no controle da situação de Jó. E aqui eu quero aplicar isso para você que está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Deus ainda está no controle da sua situação. Mesmo que não pareça, mesmo que você não enxergue isso, Deus ainda está no controle da sua situação. Então, esse ponto de número 2, nós aprendemos que Jó, ele lamenta o seu estado presente, né? Ele estava sendo zombado por pessoas de menos idade e de muito baixo escalão, né? Pessoas baixas, ele estava sendo zombado, né? Ele estava passando por um abatimento físico e emocional e achava que Deus o havia abandonado. Talvez você já passou por um momento assim, ou está passando por um momento assim, ou irá passar por um momento assim. Então você já está aprendendo que Deus, se você está na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus ainda está no controle da sua situação. Agora vamos para o último ponto, que diz o futuro em aberto de Jó. Além de Jó lamentar o passado, lamentar o presente, ele ainda não sabia o que iria enfrentar pela frente, né? O futuro dele estava em aberto. Nesse ponto aqui nós vamos aprender, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, Jó em defesa de sua ética sexual. O segundo, Jó em defesa de sua ética social. E o terceiro, Jó busca a resposta de Deus. Então vamos lá. Jó em defesa da sua ética sexual. Lá no capítulo 31 do livro de Jó, o versículo 1, ele vai falar o seguinte: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Então ele está dizendo, eu fiz um concerto, um acordo com os meus olhos, que eu não usaria os meus olhos para cobiçar uma donzela, para cobiçar uma virgem. Então Jó, ele era um homem íntegro, né? Ele era um homem que buscava a Deus, era um homem que tinha uma santidade, né? Também na área sexual. Jó, ele se dedicava à sua esposa. Jó não tinha olhos para a fornicação, para o adultério, né? Para outras mulheres. Jó amava a sua esposa e ele fez um concerto com os seus olhos para não cobiçar outra mulher, né? O Novo Testamento também nos estimula, né,
a fazer um concerto com nossos próprios olhos. Você pode ler na sua Bíblia Mateus capítulo 5, do versículo 27 até o 30, e você vai aprender isso aí. O subtópico 2 diz: Jó em defesa da sua ética social. Então, Jó ele vai, se você ainda olhar o capítulo 31, capítulo 31, alguns versículos do capítulo 31, nós podemos citar aqui o versículo 16 e 17, que diz assim: se retive o que os pobres desejavam, fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Versículo 19: e se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter cobertura. 21: e se levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. Então Jó aqui está fazendo uma defesa da sua ética social, Ele fez algo, para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, E isso refletia, a verdadeira religião que Tiago ele afirma na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, que ele diz que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós olhamos aí que Tiago mostra a verdadeira religião, e uma parte dessa verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E Jó já praticava isso, Muito antes de Tiago escrever sua epístola, Jó já sabia dessa verdade e ele já praticava isso. O subtópico 3 diz: Jó busca a resposta de Deus. No versículo 35 do capítulo 31, Jó diz: quem me dera um que me ouvisse. Então Jó se dirige a Deus de uma forma exclamativa, se eu tivesse alguém, quem me dera um que me ouvisse. E no caso aqui ele estava buscando a Deus, se Deus me ouvisse, se Deus me atendesse. E aqui eu volto a dizer o seguinte, que Jó não sabia, Jó não compreendia o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele ora a Deus, como se Deus não estivesse ouvindo. Porque ele diz: quem me dera um que me ouvisse. Na verdade, Deus estava ouvindo. E eu digo para você, aplicando essa parte da lição à sua vida e à minha vida, Deus está nos ouvindo. Às vezes, ele fica em silêncio, porém, ele continua nos ouvindo. Ele ainda está nos ouvindo, ele ainda está te ouvindo. E no momento certo, nós vamos ver que Deus falou com Jó. No momento certo, Deus também vai falar com você. Então esta foi a lição de número 10, a última defesa de Jó, Essa lição nos mostra que Jó, ele lamentou o seu passado, lamentou o seu presente, fez uma defesa das suas ações sociais, das suas ações para com os pobres, Mas Jó ainda estava confuso, porque ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Mas logo, nas próximas lições, Jó vai ouvir a voz de Deus. Mais uma vez eu lhe peço, é inscrito no canal? Acione o sininho das notificações, não esqueça, não é inscrito? Faça a sua inscrição, Nos ajude aí a chegar à marca de 1000 inscritos, A nossa meta agora é 1000 inscritos, nos ajude aí, compartilhando também nas suas redes sociais,
deixando o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do nosso conteúdo, né? Então ele vai fortalecendo o canal, vai divulgando o canal. Então não deixe, não esqueça de deixar o seu like. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus e até a próxima aula.